Bom dia. Para dar prosseguimento aí ao nosso estudo sobre o conceito de belo, né? A gente vai então dar uma passada agora naquilo que se refere à Idade Média, propriamente dita. Até semana passada a gente conversou ainda sobre Platão e depois a gente entrou sobre Aristóteles, né, no que se referia aos conceitos de mímese, ao conceito de catarse e ao conceito então, até chegar no conceito de, de ars, que é o conceito medieval, né, que desenvolve a palavra arte. Tudo bem? Tem alguma coisa para comentar? Bom dia. O que nós temos aqui de São Tomás de Aquino, né? Porque no caso a gente tem na Idade Média dois períodos, né? O período chamado patrística e o período escolástica. No período da patrística nós tivemos um autor muito assim importante que ficou um pouco mais famoso para marcar esse tempo, esse período, que é o Santo Agostinho. E depois, na segunda parte da Idade Média, seria o período da escolástica, onde mudou um pouco a forma de se pensar as coisas, né, de pensar a filosofia. E nós temos como um dos principais o São Tomás de Aquino, né? O Tomás de Aquino ele tem uma vertente um pouco mais que está próxima do Aristóteles, né, no sentido de desenvolver uma ciência, uma pesquisa empírica da realidade das coisas que podem ser notadas por nós aqui no mundo sensível, né, propriamente dito. E Santo Agostinho tem uma pegada um pouco mais próxima do Platão, na qual se faz a investigação lá no mundo, no mundo das ideias, certo? Então, esses dois autores são os principais, né, quando se pensa em patrística e escolástica. E aí, hoje eu gostaria de conversar sobre Kant, né, que já está na Idade Moderna. Então, para a gente fazer a passagem da Idade Antiga para a Idade Moderna, nós vamos passar pela Idade Média, e passando pela Idade Média, a gente vai conversar um pouquinho agora sobre aquilo que Tomás de Aquino apresentou na teoria, certo? E claro que para conversar sobre um tem que falar sobre o seu anterior, né? E o anterior aqui no caso seria o Plotino, né? Logo depois de Platão, nós temos então o Plotino, que seria um grego, né? Um filósofo grego aí do período chamado helenístico, né? Um período de transição entre a Idade Média e a Idade e a Idade Antiga para a Idade Média, certo? Então deixa eu só verificar algumas coisas que, por exemplo, o primeiro ponto é essa questão aqui do Plotino, é a ideia do uno, né? Do uno que se diz respeito a uma unicidade. Esses filósofos, né? Esse filósofo, bem como Platão, aqui no caso Plotino, eles entendem que tudo que existe veio de uma única coisa, né? Um único ser criador de tudo. E aí não confunda dizer, é Deus que criou tudo. Na verdade, essa discussão é um pouco anterior a isso, né? Um pouco anterior. Seria, vamos dizer, o criador de tudo criou inclusive Deus, né? Inclusive Deus ele foi criado por esse ser criador de tudo, né? Essa força, o Aristóteles falava do primeiro motor, o, o Platão falava do demiurgo, né? E o Plotino veio falar dessa unicidade. Então, tudo quanto há, para esses autores, veio de uma única coisa. E pelo fato dessa única coisa ter gerado tudo quanto há, né? Essa coisa só pôde ter gerado tudo quanto há, porque ela é perfeita, essa coisa é bela, essa coisa é justa, tudo quanto é qualidade que você possa pensar de interessante para essa coisa criadora de tudo, ela tem essa qualidade, entendeu? Então, quando uma coisa, né, quando tudo quanto há aqui que foi criado dessa única coisa, talvez não diretamente, mas indiretamente, mas é uma consequência da criação dessa coisa, né? Então, para a gente pensar nessa questão de belo, nós temos que ver que essas coisas que estão aqui à nossa volta, elas têm característica desse uno original, dessa unidade, dessa unicidade, né? Essa coisa que dela se desdobrou às demais outras coisas que possam existir. Então, Plotino ele resgata
essa concepção do uno originário. Então, se ficou claro, beleza. Se não, fala que a gente tenta explicar de outra forma para que fique o mais claro possível essa questão, certo? Então, aí, o que ocorre? Né? No processo de criação, a alma seria o ente primeiro ligado, né? Ou, né, a alma que cada ser vivo tem, ele tem um parentesco com o uno. Então, de nós, a parte mais bela que pode existir, a parte mais correta que pode existir, a parte mais verdadeira que pode existir em cada ser vivo é a alma, porque a alma, né, ela está próxima, ela está ligada, ela é parente desse uno. Então, vamos pensar aqui, né? Quando tem lá no livro do Gênesis, quando diz lá que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, né? Então, o Deus que está sendo tratado ali está muito parecido com esse uno, com essa unicidade aqui filosófica grega, né? E essa imagem e semelhança, né? Então, o que de Deus que tem em nós, né? O que tem em nós que parece com Deus? Isso na linguagem cristã. Então, é a alma. É a nossa condição de sermos animados, de termos alma. Depois, assim, vai desenvolvendo outros conceitos, né? Como, por exemplo, espírito, né? E aí outro ainda desenvolve para a mesma ideia aqui, é a questão da inteligência ou da racionalidade, certo? Então, ou seja, o que nos faz de nós, seres humanos, mais belos, mais perfeitos que os cachorros, por exemplo, é a nossa dimensão intelectual, a nossa racionalidade. Entendeu? Então, isso, cada coisa que existe, que ela está mais próxima dessa unicidade, né, que ela está mais completa, está mais perfeita e plena, são as coisas que são mais belas, né? Então, não sei se fica claro dessa forma colocada, entendeu? Então, o que acontece? Concebe a própria natureza como uma imitação das ideias. Tá vendo que está resgatando aqui a questão do Platão? Porque o Platão vai dizer o seguinte, que a arte, né, para ser bela, para fazer aquilo que ela necessita fazer, ela é uma imitação da ideia. E a ideia é a ideia de tudo quanto há, certo? Aí, quando esse sujeito aqui, o Plotino, traz essa ideia do uno, né, então ele olha para a natureza. Olhando para a natureza, porque o que a gente faz na obra de arte? A gente imita a natureza, né? Na obra de arte, a gente tenta reproduzir as coisas que estão na natureza, não é? E aí, então, quando ele olha para a natureza, o que eu posso pensar na natureza? Ah, ela foi criada pelo Uno, né? A natureza foi criada pelo esse ser criador de tudo. E se ele criou essa natureza, então, com certeza, tem nela também traços dele, desse criador, né? E aí, à medida que tem esses traços desse criador na natureza, né? Então, quando eu olho para a natureza, eu tenho que pensar que a natureza também é imitação das ideias, ou seja, a natureza também fez parte do sonho criador do criador, né? Do sonho do projeto que ele ali fez. E aí, com base nesse projeto que ele ali fez, a natureza foi criada, né? E aí, à medida que a natureza foi criada, eu, como um ser racional aí, que tenho capacidades, tenho técnicas, né? Esse era o conceito lá de Aristóteles, né? A tecné, porque eu tava, me perdi naquela hora que eu estava anunciando a aula. Então, se eu tenho técnica, eu tenho traço, eu posso, então, reproduzir para você a natureza, né? Uma árvore, a água, vento, sei lá, tudo que eu posso dar um jeito de reproduzir, assim, numa obra de arte, né? Se toda obra de arte, música, literatura e assim por diante, mais, né? E aí, o que é isso? É uma imitação das ideias. Aí ele aproveita, né, aquele conceito platônico lá da mímese, né, que a gente viu em Platão, que é essa imitação das ideias, mímese. E aí, tendo essa passagem, né, essa passagem do período helenístico, nós entramos então na ideia trazida pelo São Tomás de Aquino, que agora aqui, o que tem que pensar? Nós já temos o conceito bem cristalizado, depois já de a questão cristã, certo? Então, o conceito de Santo Agostinho é o conceito cristão forjado, então, na Igreja Católica, certo? Isso aqui é um ponto sério.
Porque lá no Plotino já tinha cristianismo começando, né? Mas ele não estava formulado. Aqui no Santo Tomás de Aquino já tem praticamente é, 1000 anos, 500 anos de cristianismo já, né? Então já está um cristianismo bem organizado, a igreja está bem estabelecida, com até universidade já pensando nessa mesma linha, certo? Então aí fazendo a ponte, né, a transição, Plotino diz que arte imita a natureza, certo? Mas a arte se eleva para aquelas ideias que dão o ser à natureza. Lembra? Então, Plotino diz que a arte imita a natureza, mas por que e a natureza por si, o que ela faz? Ela faz com que as ideias sejam elevadas a que dão o ser à natureza. Isso quer dizer o quê? Que a natureza faz eu ver o criador da natureza. A obra de arte faz eu ver a natureza. Então, de maneira direta, a obra de arte faz com que eu veja o criador da natureza. Entendeu? Então, é por aqui que funciona. Obra de arte imita a natureza. Beleza. A natureza, o que ela está fazendo? Imitando o criador dela. Então, a obra de arte vai ser beleza, vai ser bela, quando é a obra de arte conseguir imitar o criador da natureza. De que forma? Pelas ideias. A elevação das ideias. Então, a obra de arte, quando você olha para a obra de arte, ela faz todo esse movimento com você. Ela faz que você, segundo esse autor, faz com que você possa ver além dela, né? Ver, então, o que ela está retratando e, mais que isso, ver quem criou aquilo que ela está retratando, né? Então, é um movimento bem profundo e talvez interessante de se pensar nessa perspectiva, né? Então, quando vamos pensar do ponto de vista do artista, eu estou fazendo aqui uma peça teatral, eu estou aqui tocando uma música, eu estou aqui escrevendo um texto, né? Então, esse texto tem o efeito catártico que o Aristóteles chamou para gente, aquele que causa emoção em quem está vendo, aquele que causa aguça a sensibilidade de quem está vendo, né? Esse texto ele está fazendo esse processo, né? Ou a gente está aí simplesmente com nada, né? Com nada, fazendo uma obra de arte, reproduzindo uma técnica e pronto. Tá vendo o movimento aqui? Então, é reproduzir a, a natureza, né? Que é aquilo que a gente tenta colocar de novo, né? Tipo, numa música, tenta reproduzir o canto dos pássaros. Na música, tenta reproduzir o som de alguma coisa, e, enfim, né? Enfim, tudo que tem, a gente reproduz a natureza e a natureza por si já faz um papel, né, de reproduzir o seu criador e que está no campo das ideias, tá? É, então, a beleza ou a formosura, mesma, agora que nós já estamos falando de quem? São Tomás de Aquino, né? Aí, como eu disse para vocês, filosoficamente não se falava em Deus, se falava no Criador de Deus, assim vamos dizer. Agora, no ponto de vista cristão, aí já não tem. Quem é criador de Deus? Ninguém. Não tem como você falar para mim que existe um criador de Deus. Beleza. Então, no contexto cristão, agora todo aquele uno do Plotino, a unicidade, tudo que por acaso não estava claro antes, né? Agora no cristianismo coloca e estabelece o nome de Deus, né? E aí vai dizer, Deus é esse padrão de beleza, Deus é esse padrão de formosura, certo? E quando eu busco a ideia do Criador da natureza, eu estou falando de Deus, propriamente dito. Então, essa é a novidade trazida pelo Tomás de Aquino, certo? Quando ele vem, então, trazer esse conceito de belo e liga o conceito de belo ao conceito de Deus. E conceito de Deus, a gente nem precisa conversar sobre isso, porque ele congrega toda essa capacidade criativa, essa capacidade lógica, beleza e tudo mais que daquilo que a gente tem por aqui, né? E aí, então a beleza ou formosura, mesma que é Deus, mesmo é Deus, que se comporta como causa primeira de toda coisa bela, entendeu? Então, quando a gente olhava lá por outros autores lá, que beleza era simetria, né? Aquela coisa. Então agora já tem uma outra ideia posta, né? Então, belo é aquilo que se volta para a sua causa primeira. Então, está igual em qualquer um, nós já vimos lá, né? Quanto mais próximo da ideia,
Quanto mais próximo da origem, mais belo. Mas agora aqui, o que é que mudou nessa conversa? O que mudou que agora colocou o nome da origem, que é a origem. Para São Tomás de Aquino, a origem é Deus, propriamente dito. Beleza? E aí, um trechinho aqui do próximo São Tomás de Aquino, né? E a gente vai interpretar, ler e interpretar aqui, e aí a gente vê lá ainda um pouco do Kant ainda hoje. Então, o belo e o bom são a mesma coisa no sujeito. Então, beleza. Isso aqui também é de Platão, também é de Aristóteles. Quando o belo ele está atrelado ao bom, ao justo, ao verdadeiro, ao correto e tudo mais. Certo? Então, beleza e bondade, né? Beleza e perfeição estão na mesma coisa e o sujeito que percebe isso, ele vai verificar. Por quê? Porque se fundam sobre a mesma coisa, ou seja, o fundamento do belo e do bom está na mesma coisa. Que coisa é essa? A saber, está também na mesma forma, e por isso o bem é louvado como também formoso. Então, nessa primeira parte aqui, só está dizendo que o belo e o bom são a mesma coisa no sujeito. Por quê? Porque são fundamentados pela mesma coisa, estão baseados na mesma forma, né? E é louvado, né? Os dois são louvados, agraciados e pelos mesmos motivos. Mas são diferenciados pela razão. Porque na razão eu tenho que falar, uma coisa é bela, outra coisa é boa. Então eu tenho que separar esses dois pontos. Apesar de saber, conforme o que ele está dizendo anteriormente aqui, que tem o mesmo fundamento, tem talvez as mesmas características, mas são coisas diferentes. Vamos lá. O bom, propriamente dito, né? Então nós estamos aqui falando do belo. Mas só para separar então primeiro o bom. O bom se refere ao apetite, certo? Apetite, aquilo que eu quero. Já que é o bem que todas as coisas apetecem, certo? O bom, propriamente dito, se refere ao apetite. E quando é o bem, né? Quando você escolhe o que você quer fazer para sua vida, quando você escolhe o que você quer consumir, o que você quer viver na sua vida, o bem é aquilo que apetece em todas as coisas. Ou seja, quando é o bem, quando você está diante do bem, fazendo o bem, né? E eu não estou falando de fazer uma obra de caridade, eu não estou falando de fazer, de dar a mão para alguém que está precisando ali. Não, eu estou falando do bem, de tudo que você pode fazer. Você pode escolher o mal, né, com L, da maldade, ou o bem, né, de benevolência, de tudo aquilo que você pode fazer como coisas interessantes para a sua vida. Então, o bem não tem como desagradar alguém, né? Não tem como você ficar triste fazendo o bem ou recebendo o bem. Então, o bem apetece, né? Então, ou seja, dá prazer, traz satisfação a todas as coisas. E por isso tem razão de fim, entendeu? Então, quando você escolhe fazer o bem, você racionalmente, né? Racionalmente, você entende que fazer isso pelo resto da sua vida é uma coisa ótima. E é bom para você fazer e você quer fazer pela sua vida toda. E você busca condições para isso, né? Porque o apetite, né, aquilo que te dá prazer, aquilo que você quer porque você sente que vai ficar bem com isso, é como certo movimento para a coisa, entendeu? Então, diante do bem, diante de uma coisa que você entende que é boa, você sabe que é boa, isso é racionalmente, não é só uma ilusãozinha, só uma ideia qualquer, não, entendeu? Então, quando você está diante de uma coisa que você entende que é o bem, você vira todo jeito que você mexer, que você está querendo olhar para essa coisa, você quer buscar essa coisa. Tá ficando claro? Tá ficando claro o que eu estou falando? Tem alguém aí? Tem alguém aqui na aula? Oi, Tá ficando claro o que eu estou falando? sim. Então,
Nesse, nesse contexto, né, de se estabelecer a ideia do bom, estabelecer a ideia do bem como critério para, ou nem critério, é constatação daquilo que é belo, né? A ideia do bom é a constatação das coisas boas, que racionalmente a gente entende que são coisas boas. E aí, à medida que a gente entende que são coisas boas, a gente quer essas coisas, porque essas coisas nos fazem bem, né? E agora, então, o belo, ao contrário, se refere. Então, olha, o bom se refere ao apetite. Aquilo que me busca, aquilo que eu quero buscar, porque eu fico feliz com essas coisas aí, né? Porque eu quero fazer pela resto da minha vida, porque eu entendo que são coisas interessantes. O belo se refere à força cognosciva, né? Força de cognosciva. Cognose, né? Gnose significa conhecimento. Então, tem a ver com força de força de razão. Não é só um apetite, não é só uma vontade, entendeu? É algo que está dentro da sua cabeça que você não precisa olhar para nada para que aquela coisa na sua cabeça já te fala, é isso, é assim, né? É dessa forma, percebe? Então, pois se chamam belas as coisas que vistas agradam. Você vê. Então, você é arremetido lá para dentro da sua consciência, o quão bela essa coisa é, e aí você já sente, já fica agradável, já sente agradado, já sente satisfeito. Sabe, eu acho tão profunda essas definições, né? Porque às vezes a gente hoje tem tanto produto, né? Nós temos uma era aí chamada, é, bom, uma época que a arte, num outro momento histórico aí, a arte era um elemento cultural, né? Um elemento cultural que era muito assim restrito, né? Poucas pessoas tinham acesso à obra de arte. E aí agora nós temos um movimento aí chamado de cultura de massa, que a obra de arte ela é de forma popularizada, né? Então qualquer um mexe, qualquer um tem acesso, né? Então, para você escutar um concerto de Mozart, por exemplo, então você teria que estar lá na Europa, numa catedral, e ir lá pagava o ingresso caríssimo e assistia Mozart sendo tocado lá nas cordas, nas teclas, nos sopros, né? Hoje você pode aí ligar, sintonizar um rádio pela internet e você escutar tocarem aí um CD ou já coisa depois do CD, já alguns tipos de gravações aí MP3 e outras mais, você tem contato com a obra de arte, né? E aí o que acontece? Essa obra de arte, segundo esse autor aqui, para ser obra de arte definitivamente, você tem que ouvir e você se agrada. Você vê, você se agrada. Você, enfim, você lê, você se agrada. Você toca, você se agrada. Então esse é o conceito, né? Por que que você se agrada à medida que você toma contato? Simples, não é não? Porque essa coisa, ela está ligada com o Criador e o Criador é Deus. E à medida que, então, você verifica o belo aqui, você, então, está sentindo Deus, né? Porque é agradável. É o conceito, né? O conceito e o contexto dessa questão. Então, a parte cognitiva, então, aqui, olha, capacidade de entender, de compreender algo. Então, a arte, ela é compreensível. Ela dá para você ver e saber o que ela está ali mostrando para você. E às vezes ela está, na verdade, assim, no sentido não de você entender para explicá-la, mas você entender para você, olha aqui, a agradabilidade, né? É para você senti-la, sentir o que ela traz para você. E aí, assim, se a gente tenta fazer a questão retrospectiva teórica que nós já fizemos até agora, então esse é um ponto do Aristóteles, né? A questão de que a própria obra de arte, por ela mesma, ela causa em nós as sensações que a gente precisa sentir, que traz para a gente o agrado. E esse agrado ele está na nossa condição cognosciva, né? No sentido da gente entender aquilo que se está tratando ali, certo? Para o Platão, a obra de arte ela lembra da ideia, né? Da ideia da coisa. E aí, para o Aristóteles, essa ideia tem que ser aguçada pela própria sensação que eu tenho que ver, ouvir, tocar, cheirar, sentir o gosto, né? Dentro dos nossos sentidos. E aí a gente está vendo, então, uma evolução do conceito aqui, né? Para se perceber.
Então, a beleza em Tomás de Aquino é, por fim, uma contemplação que é desinteressada. Por que que é uma contemplação desinteressada? Porque quando você olha, você quer ficar olhando. Sabe assim? Você acaba de olhar ali, aquela coisa dá um jeito de te fisgar de uma forma, sabe? De pegar de você de um jeito ali, que aí você acaba se envolvendo com aquela coisa, olhando, sentindo aquela coisa ali, e você não buscou isso, não era uma intenção sua fazer isso, mas foi uma consequência do seu contato, né? Eu não sei, pensa a gente vê uma pessoa muito bonita, né? E a gente olha para aquela pessoa bonita. E aí a gente quer continuar olhando para aquela pessoa bonita. Por quê? Porque é um processo, talvez como esse aqui, de uma contemplação, né? De que você não buscou aquilo, mas aquilo apareceu. E aí você fica feliz em olhar aquilo ali e fica bem contemplando aquela situação ali. Entendeu? Então, o Belo faz isso aí. E aí ele introduz alguns elementos, né, que ainda não foram trazidos ainda pelo Platão, pelo Aristóteles, pelo Plotino, né? Então, por exemplo, aqui a concepção de claridade, né? Ou de nitidez. Então, para ele, as coisas belas, elas são vistas e você vê com claridade mesmo. Então, que não cabe aqui o obscurantismo que nós temos atual, né? O dark, as ideias, alguns conceitos que nós temos atualmente aí. Então, para Platão, a coisa bela tem que ter uma concepção de claridade, a coisa que você vê. Você vê de forma nítida, você vê as cores, você vê os traços, você vê tudo ali que precisa ser visto, né? Então, para o Platão, o belo agrada pela simples presença. Só o fato da coisa estar tá ali e a coisa ser bela, estar tá diante de você ali, então pronto, ela já faz o papel dela de te fazer bem. Não é uma aspiração nossa, entendeu? Ou seja, aqui quer dizer que o belo está na coisa. Não está em nós que aceitamos ou não aceitamos, não está em nós que gostamos ou não gostamos. Então não tem essa conversa para São Tomás de Aquino, não tem essa conversa de que belo para mim pode não ser belo para você, né? Para ele não tem esse ponto, porque se a coisa é clara, é nítida, se a coisa arremete para Deus, que é o fruto de tudo, que é o produtor de tudo aquilo que existe, a própria presença da coisa ali, ela vai então agradar a todos nós, né? E nós vamos ficar felizes em ver aquela coisa ali. Não está em nós, está na coisa a beleza, entendeu? Aí pensa, se a coisa foi criada por Deus, então não tem como, né? Ela não ser bela nesse sentido aí. E aí não depende da gente decidir se é bela ou não. É a coisa que é bela e pronto, entendeu? Segundo São Tomás de Aquino, é nessa linha aí. Agora seria Kant. Mas antes do Kant, eu queria dar uma olhada aqui. Eu queria dar uma olhada aqui numas produções, né? Artísticas da Idade Média, propriamente ditas, né? E a gente vai ver alguns pontos, né? Que se produziu nessa, nesse contexto, né? E são obras, e vamos aqui na arquitetura, basicamente, né? Então são obras que são estritamente veneradas e buscadas até hoje. E as pessoas valorizam esses espaços, né? Então, olha só. Essa primeira aqui é o Mosteiro de Saint-Fond, né, em Conques, na França. Então aí você vai vendo, né, alguns traços, né, integrado na natureza em um espaço que, se você conseguisse chegar lá, né, um espaço totalmente, vamos se pensar, como que esse povo quis construir essa obra nesse lugar, né? Então aqui a montanha, você está vendo aqui atrás, né? Aí normalmente tinha ali assim o mosteiro, né, feito assim uma igreja que as pessoas entram para as missas e as coisas católicas ali. E normalmente em volta do mosteiro eram criadas, né, as cidades. Então você está vendo aqui algumas propriedades que talvez não necessariamente é o mosteiro, né, não necessariamente é a igreja, mas que está lá feito. Mas aí alguns traços, né? Essas, esses desenhos arquitetônicos aí. É belo isso, né? A pergunta é: será a gente quando olha para essa coisa aí, para essa construção, né? A gente sente o quê, né? Então, e outra.
Olha aqui quando ele foi construído, lá no ano 1040. Então está dentro da Idade Média. Então, talvez hoje nós já temos aí, ó, mais de 1000 anos depois disso aqui, e muitas teorias, muitas ideias já apareceram de lá para cá. Talvez alguns de nós olhem para isso aqui e sente aquilo que originalmente se sentia, que seria essa catarse no sentido, nossa, que coisa mais bela, que sensação interessante de ter esse contato com essa coisa aqui. Ou, que coisa velha, que coisa feia, que coisa mais fora de moda, né? Fora de moda porque não é mais moderno. Olha só, esse local é a Catedral do Mosteiro de Santa Maria, de Ripoll, na Catalunha, que está dentro da Espanha, né? Então foi construído no ano 1030. Então, ou seja, obras altíssimas. Por que tão elevado assim? Para que essa torre, né? Aqui tem um campanário, aqui tem um sino. Então, quanto mais alto o sino, melhor para o som e mais longe para as pessoas saberem os horários, porque ninguém, o pessoal não tinha relógio naquele momento lá. Mas aí você tem, né? Toda essa mega estrutura, né? Um pé direito tão alto como esse aqui, né? E não é 2 andares lá, né? Você apenas só tem o térreo aqui mesmo de ocupação. Então, essas obras que a pessoa, quando entrava lá dentro, se sentia num esplendor, né? Deus é grande? É. Então, esse espaço aqui tem um espaço grande para caber Deus, né? Também, para que Deus seja presente, para que seja próximo. Alguns pontos assim. Então, essa aqui, catedral, batistério e campanário, né? Então, você tem aqui todos esses. Lá em Pisa, né? Você já ouviu falar na Torre de Pisa, uma que é tortinha, que ela está aqui atrás, essa aqui não tem nada a ver com a igreja, mas todo esse pedaço aqui para trás, aqui, ó, é da igreja, entendeu? Aqui você tem um campanário, né? Aqui você tem o local onde se batiza as crianças, tem a pia batismal aqui, né? E aqui é onde se faz a missa, as missas, etc. Então, o local, veja, é uma coisa que já está construída aí há quase 900 anos, né? E olha a visitação do povo, né? O povo ainda vai lá. Por que que o povo vai lá para ver e está sempre lotado lá? Então tem alguma coisa nessa obra de arte que faz com que, né? A arquitetura é arte também, né? Que faz com que as pessoas sintam, né? Aquilo de bom que essa coisa pode trazer. Então todas essas fotos aqui são de locais que são turisticamente visitados bastante, entendeu? Então que chama a atenção do mundo inteiro para ir lá ter essa experiência de ter contato com esse espaço. Aqui na Normandia, né? E também no ano 1064 até 1087, mais ou menos, né? Então você tem aí essa grande torre, né? Essa grande catedral aqui. Vamos ver a Basílica de Saint-Sernin, em Toulouse, França, né? Então, Basílica é um título que a igreja ganha, né? Por ser um local muito visitado, né? É um local que representa importância para a fé católica, né? E ganha então o título de Basílica, que é dado pelo Vaticano, né? Então, aí você tem, né? Talvez, olha, não tem um acabamento, né? Vamos assim dizer, não tem uma pintura, mas tem aqui toda uma imponência, né? Um elemento que foi historicamente construído e apresentado. E aí os interiores, né? Aquele ponto que eu falava para você. Então, se você pensa que a pessoa que está aqui nesse banco, né? Ela olha para cima, ela vê uma coisa muito grande, né? Ela tem aqui uma ideia, né, de céu, uma ideia de grandiosidade de Deus, sabe, de elevação. Então tudo grande, tudo imenso, né? E ela tão no meio disso aqui tudo, né? Para quando ela vai e tem uma experiência, isso aí no caso é a interpretação que eu estou fazendo, né? Ela vai ter uma experiência num espaço como esse, né? Ela tem uma experiência de algo muito grandioso que ela está buscando, contato, que ela está buscando ter essa experiência, né? Experiência divina. Aqui é a igreja de Notre-Dame, né? La Grande Poitiers, na França, por volta de 1140 que ela foi, então, construída. Então, você vê aí, observa os detalhes, né? O detalhe aqui nas molduras, enfim, esses pontos todos que são colocados. É uma igreja qualquer, né? Mas uma igreja, você não vê uma igreja como essa aqui em qualquer lugar. Então, por isso que ela tem todo o status, né? De uma obra aí bem estabelecida.
Mosteiro de Santo Julián, né, no interior, em Brioude, na França, e da mesma forma que eu te disse, né, no sentido aí de grande lá dentro, né, e, enfim. E as pessoas, né, sentadas nas cadeirinhas aqui, ó, tão pequenininha e toda essa grandiosidade aqui de espaços, né, para tudo quanto é lado a pessoa vê imensidão. Agora aqui uma vista noturna, né? E você veja tantos detalhezinhos, né? Tanta coisa. Isso aqui é pedra mesmo, né? Coisa feita em material de alvenaria. Isso aqui lá na Santiago da Compostela, né? Então essa catedral aqui, ela existe um caminho de Santiago da Compostela que começa, se eu não me engano, em Madrid, e vai até Santiago. E aí essa igreja que é o ponto de chegada, né, desse caminho. O pessoal caminha, eu não lembro bem, mas acho que 700 quilômetros, né? Eles fazem uma caminhada de 700 quilômetros e tem vários pontos ali, né? Tem uma coisa bem famosa e histórica até hoje que se faz. E aí é o ponto de chegada desse caminho. Então diz que o apóstolo Tiago, né? Ele fez esse caminho lá da região onde eles viviam e foi se estabelecer, fazer a sua igreja na Espanha, né? E aí você tem a igreja Santiago da Compostela. Aqui você tem a Catedral de Tournai, na Bélgica, né? Lá para o século XII e XIII. Então, um pouco mais recente, pouco, né? Mais recente do que as que nós vimos lá. E aí você vê essa riqueza de detalhes aí, né? E aí, olha, já toda a ocupação da cidade em volta aqui da catedral. Essa também, né? Um detalhe da fachada daquela mesma catedral que nós acabamos de ver aqui, né? Agora aqui pela frente, né? Da entrada. E, enfim, são essas obras aí. Catedral de Aachen, né? É, lá na Alemanha. Então você vê aqui a parte externa dela. E aí tem uma coisa assim meio gótica, né? E aí você vê o goticismo mesmo dentro aqui, né? Principalmente aqui dentro, né? Baixa luminosidade, né? Porque tem que ser um local no qual você vai ter ali é, uma experiência com Deus, né? Então precisa de ter ali um clima, meio uma penumbra, uma coisa mais nesse sentido aí. Isso tudo é teoricamente escrito e por que que a gente pode fazer uma teoria disso? Porque a gente vai ver o mesmo estilo em outros lugares muito longe uns dos outros, né? Então, por algum motivo, as pessoas, naquele momento, elas definiram que teria que se construir dessa forma. E a comunicação não era tão simples igual é hoje. E aí, num lugar fazia uma catedral, tal. No outro lugar, bem longe, fazia outra do mesmo estilo. Então, aí só pode entender que tem uma inspiração além, né, dessas questões. Olha aqui a questão da pintura, né? Não tem tanta expressão aqui, não tem tantos traços específicos, né? Mas tem aqui a claridade, né? A situação aqui do que está se mostrando. Beleza? Na questão da riqueza dos detalhes aqui das esculturas, né? Então, naquelas catedrais lá em cima, lá bem longe, mas você tem lá um detalhe da asa aqui, da quimera, do anjo, essas coisas todas. São esses pontos que se vê, né? Isso aqui é um pouco mais antigo, né? Nas peças medievais. E aí a gente está encerrando, né? Eu queria falar do Kant, mas aí ficou só no São Tomás de Aquino. E aí a gente vê numa próxima oportunidade. Certo, então? Então vamos encerrando por aqui e vamos continuar aí no nosso trabalho e tudo de bom, então. Tchau, professor. Tchau.